Fala pessoal, bem-vindos de volta à nossa cobertura de provas 2024. Meu nome é Marina Viana, professora de cirurgia geral aqui da Medway e hoje a gente vai fazer as apostas para a Santa Casa. Mas antes, como que é a cobrança dessa prova? Como que é a Santa Casa? Resposta única, pede muita interpretação de texto, não costuma cobrar imagem e coloca questões aí de uma profundidade mediana. E o que eu acho que vale a pena você lembrar? Primeiro de tudo, trauma torácico e depois trauma tóraco-abdominal. Santa Casa é muito conhecida por cobrar muito trauma todo ano. Também acho legal a gente relembrar um pouquinho de coledocolitíase, doença de Crohn versus retocolite ulcerativa e, por fim, diverticulite. Vamos começar com trauma torácico, então, e não dá para começar esse tema sem falar de pneumotórax hipertensivo, certo? E hoje, além dele, a gente vai lembrar do pneumotórax aberto, pneumotórax simples, hemotórax e contusão pulmonar. Vamos lá então, quando a gente está pensando em pneumotórax hipertensivo, a gente tem que lembrar que é uma patologia em que ocorre um desvio do mediastino com compressão do pulmão ipsi e contralateral, certo? Além de um acotovelamento da veia cava, tá bem? Normalmente inferior e superior. Esse acotovelamento vai levar a um baixo débito cardíaco, enquanto a compressão dos pulmões vai levar a uma hipóxia, que podem resultar, se você não agir de maneira rápida, a morte do nosso paciente. Olha lá como é que é a imagem, né? É tudo preto. Olha só como essa traqueia está desviada, mediastino desviado para o lado contralateral. Como que vai ser a ausculta do paciente com pneumotórax hipertensivo? Ele vai estar abolido ou reduzido, com as jugulares túrgidas. Quando você percutir, vai ter um timpanismo. O raio-x, como a gente já mostrou, vai ser tudo preto e o paciente vai apresentar um choque, certo? Aqui você precisa lembrar da sua conduta imediata, que é a punção de alívio no quinto espaço intercostal, na linha axilar média ou axilar anterior. Não é mais no segundo espaço intercostal. Espero que já tenha ficado claro isso. Na sequência, precisa fazer a conduta definitiva, que é a drenagem de tórax no quinto espaço intercostal, na linha axilar média. Lembrando de fixar bem esse dreno com pontos bailarinas e inserir todos os furinhos para dentro do pulmão desse paciente. Caso contrário, você vai fazer um enfisema subcutâneo. Vamos amarrar o conceito, então, que para reconhecer a clínica do pneumotórax hipertensivo, você precisa lembrar que tem desvio de traqueia, timpanismo à percussão, turgência jugular, hipotensão e ausência de murmúrios vesiculares. O choque desse paciente é um choque obstrutivo. Os achados no raio-x serão desvio de mediastino com hemotórax acometido todo preto, e a conduta imediata é a punção de alívio no quinto espaço intercostal, seguida da conduta definitiva, drenagem em selo d'água no mesmo lugar, certo? Olha a diferença para o pneumotórax aberto, certo? A gente tem a entrada do ar que vai levar a um colapso do pulmão, ok? E aí a conduta imediata quando você tem um pneumotórax aberto é fazer um curativo em 3 pontas e depois fazer a drenagem em selo d'água, ok? E tem que lembrar da fisiologia da respiração, os movimentos respiratórios versus a pressão. Quando você não faz o curativo de 3 pontas, o ar ele não vai entrar pela via aérea, ele vai entrar pelo buraco, certo? Quando você faz o curativo, ele entra pela via aérea e sai pelo buraquinho do curativo de 3 pontas, certo? Olha como é que fica o raio-x do pneumotórax simples. Você tem claramente uma linha, né? Olha lá no sinal da seta, demonstrando a presença do pneumotórax. E aí não esquece, pneumotórax simples sintomático é igual a drenagem em selo d'água. Pneumotórax simples assintomático, veja, é um pneumotórax maior do que 1/3 do volume pleural? Ou é um paciente que está em ventilação mecânica? Ou é um paciente que vai precisar de transporte aéreo? Ou é um paciente que vai ser submetido a um procedimento com anestesia geral? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for sim, você também precisa fazer drenagem em selo d'água.
Se a resposta for não, você pode fazer um tratamento expectante para pneumotórax simples. Combinado? Agora vamos falar um pouquinho sobre hemotórax. As principais causas, então, envolvem principalmente rupturas dos vasos intercostais e lacerações pulmonares. Esse paciente vai ter uma submaciez quando você percutir, principalmente na base, assim como uma ausculta diminuída no mesmo local. E aqui no hemotórax eu chamo a atenção de vocês para hemotórax residual. O que é isso? Você vai começar a pensar nessa entidade quando você tiver um paciente com uma história de hemotórax que já foi drenado, tirou o dreno, foi para casa e volta no pronto-socorro com uma história de febre, de dor pleurítica, certo? Esse paciente muito provavelmente formou um empiema e a conduta aqui não é você redrenar, é você fazer a VATS, a Video Assisted Thoracoscopy, certo? Videotoracoscopia assistida. É assim que você trata hemotórax residual. Combinado? Vamos recordar um pouquinho sobre a contusão pulmonar. Quando você está olhando a contusão, você tem um trauma que vai levar, primeiro, a muita dor, e aí vai ter que fazer analgesia. E em segundo lugar, por conta desse trauma, você vai ter um sangramento alveolar, um hematoma alveolar, que vai prejudicar a hematose, vai prejudicar a troca gasosa, levando a taquipneia e dessaturação. Então, para você tratar a contusão, você precisa de fisioterapia respiratória, assim como um suporte ventilatório. Ou seja, não existe indicação de antibiótico na contusão pulmonar. Ficou claro? Tratar a contusão pulmonar é com analgesia, suporte ventilatório e fisioterapia. Ok? Vamos falar então desse tema quente da trauma de transição tóraco-abdominal. Quando você pensar nos limites, pode cair na sua prova, caiu no BOS esse ano, né? Então, já para conta. Olha lá, você tem que entender que o limite vai ser quarto espaço intercostal na altura do mamilo, certo? Aí você desce para o sexto espaço intercostal, passa pela ponta das escápulas, quando você olha posterior, e inferiormente ao rebordo costal ou chifoide, tá certo? Esses são os limites da transição tóraco-abdominal. E qual é o órgão lesado quando você tem um trauma nessa região? É sempre o diafragma, ou na maior parte das vezes é diafragma. Não esquece desse detalhe fundamental. Como que eu vou conduzir esse trauma de transição tóraco-abdominal? Porque afinal de contas ele pode ser torácico ou no abdômen. Me deixa confuso. Então calma e me acompanha. Faço o ABCDE do trauma. Se ele estiver estável hemodinamicamente, eu parto para laparoscopia, certo? E aí faço a conduta de acordo com a lesão. E aqui eu vou chamar a atenção. Ainda é controverso na literatura, mas as bancas estão com tendência de cobrar laparoscopia, porque a tomografia não é um bom exame para ver lesão de diafragma, ok? Quando o meu paciente está instável hemodinamicamente, o que eu vou fazer? Vou levar para tomo? Vou fazer laparoscopia? Negativo. Vou fazer um FAST na sala de emergência. E se eu tenho um FAST positivo no tórax e negativo no abdômen, eu parto para toracotomia. Se eu tenho um FAST negativo no tórax, positivo no abdômen, eu parto para laparotomia. Se for positivo nos dois, depende, comece por onde você desejar, porque afinal de contas você vai ter que fazer as duas abordagens. Ponto fundamental, olha aqui, eu não falei laparoscopia para ninguém, toracoscopia. Paciente instável vai para cirurgia aberta, combinado? Então, só recapitulando, tomografia não é um bom exame para ver lesão de diafragma, certo? Pacientes instáveis nunca serão submetidos à laparoscopia. E apesar da divergência da literatura quanto ao melhor exame a ser realizado nesse momento, a tendência da banca é cobrar, é indicar laparoscopia para avaliar a lesão de diafragma. Combinado? E não esquece, instabilidade hemodinâmica é igual a laparotomia, certo? Amarramos então o trauma torácico e o trauma de transição tóraco-abdominal? Vamos recordar um pouquinho de coledocolitíase. Tema quente que significa o quê? Um cálculo parado no colédoco levando a uma síndrome colestática. Então,
o paciente que tem via biliar principal obstruída vai sentir dor e vai ter uma bile que não desce, certo? E essa bile que não está descendo vai levar a acolia fecal e colúria, fezes esbranquiçadas e urina cor de Coca-Cola, além de uma icterícia flutuante. O que significa isso? Significa que é uma icterícia que tem momentos de melhora e piora, porque à medida que o cálculo se movimenta dentro do colédoco, essa icterícia pode piorar ou melhorar. Diferente de uma icterícia, de uma síndrome colestática, por um tumor periampular, por um tumor de cabeça de pâncreas, por exemplo. O tumor, ele não regride de tamanho, ele só comprime mais e mais a via biliar. Então, a icterícia no tumor, ela é progressiva e não flutuante, como ela é na coledocolitíase, certo? Nos exames laboratoriais, a gente tem vários, mas todos muito inespecíficos. Vai ter aumento de bilirrubina direta, porque tem obstrução de via biliar, aumento de gama-GT e fosfatase alcalina, que são enzimas canaliculares e sugerem obstrução de via biliar principal. TGO e TGP vão estar tocadas, não estarão muito altas, porque se elas estão estouradas, a gente vai ter que pensar em hepatite e não coledocolitíase. Via de regra, o primeiro exame que você pede aqui é o ultrassom, porque o ultrassom ele vai dar indícios de que alguma coisa está acontecendo. Indícios de dilatação dessa via biliar, por exemplo, via biliar intrahepática dilatada no ultrassom, tá certo? E com ele a gente já vai ver uma vesícula biliar cheia de cálculos, então vai começar a direcionar o nosso pensamento, nossa hipótese diagnóstica. Vamos lá. Como é que eu vou raciocinar? Tem obstrução da via biliar, tenho cálculo, tenho bile que não desce, tenho dilatação das vias biliares extrahepáticas e intrahepáticas. Peço os laboratoriais que vêm com TGO, TGP levemente tocada, gama-GT fosfatase alcalina aumentada, bilirrubina direta aumentada. Tenho uma suspeita de coledocolitíase e vou estratificar o risco, tá? Para a gente entender quem é o paciente que tem mais chance de ter coledocolitíase. O doente de alto risco é o paciente que tem já um cálculo visualizado no colédoco, já no ultrassom. Ou é o paciente que tem uma colangite aguda, lembra? Tríade de Charcot, pêntade de Reynolds, né? Não se esqueça, tríade de Charcot, dor abdominal, febre, icterícia, pêntade de Reynolds. É a tríade de Charcot somada a rebaixamento de nível de consciência e hipotensão. Doença grave que pede drenagem de via biliar e antibiótico terapia. Só um parênteses. Pacientes que apresentam bilirrubina total maior do que 4 e colédoco dilatado, ou seja, maior do que 8 milímetros, também são pacientes de alto risco para coledocolitíase. Pacientes de risco intermediário para coledocolitíase são aqueles que têm marcadores hepáticos alterados, TGO, TGP tocadas, pacientes acima dos 55 anos e paciente que tem colédoco dilatado, talvez não tão dilatado quanto de alto risco. E aquele com risco baixo de coledocolitíase é o paciente que não tem nada, certo? Para a gente suspeitar. E aí, a partir da estratificação de risco, a gente indica o tratamento. Pacientes de alto risco vão direto para CPRE, certo? Paciente de risco intermediário precisa de um exame a mais. A gente precisa ver com mais cuidado para tem que olhar com mais cuidado para essa via biliar. Então, eu posso pedir um ultrassom endoscópico, uma colangiorressonância, posso levar para colecistectomia e fazer uma colangiografia intraoperatória ou um ultrassom intraoperatório. O mais importante é que aquele que tem risco intermediário precisa de mais investigação. Paciente de baixo risco, vai para colecistectomia e aí você pode ou não fazer colangio intraoperatória, vai do gosto do cirurgião. Então vamos lá. Para diagnosticar, posso usar ultrassom, normalmente uso ele como primeiro método. Depois posso fazer uma tomo, que não é muito boa. Posso fazer colangiorressonância, que é normalmente o método de escolha, ou ecoendoscopia. Lembra que ecoendoscopia é muito mais invasivo, por isso que a gente prefere fazer colangiorressonância. O tratamento, ele vai ser CPRE com colecistectomia num segundo momento, certo? Isso aqui é para aquele paciente alto risco, certo?
E pode ser colecistectomia com colangiografia intraoperatória e exploração da via biliar. Normalmente, a colangiografia intraoperatória com exploração da via biliar, a gente faz para paciente com suspeita de coledocolitíase, mas naqueles lugares em que a gente não tem CPRE disponível, certo? Então lembra disso, o tratamento padrão ouro, né, o melhor tratamento para coledocolitíase é o menos invasivo, é a CPRE, certo? Se eu não tenho ela disponível, preciso explorar a via biliar. Não se esquece que quando você mexe na via biliar tem maior risco de estenose, maior risco de fístula, tem que deixar aquele dreninho de Kerr, combinado? E aí, por fim, último recado, sempre busque ativamente descartar a hipótese de coledocolitíase, tá bem? Vamos partir então para as diferenças entre Crohn e RTU. Quando a gente olha para a doença inflamatória intestinal, a gente sabe que ambas, RCU ou Crohn, tá? Tem uma distribuição bimodal, 15 e 40 anos, tá? É a primeira onda. Depois, 60 a 80 anos. Costumam acometer pessoas brancas e judeus, ok? Não tem predileção por sexo e costuma ser mais incidente em lugares com um nível socioeconômico maior. Por exemplo, países do Norte, América do Norte e Europa. Me acompanha na nossa tabela para diferenciar retocolite ulcerativa de doença de Crohn. Aonde que está localizada? Retocolite ulcerativa, como o nome diz, está localizada no cólon e no reto, enquanto a doença de Crohn ela pode acometer da boca ao ânus, certo? Quando a gente pensa, né, no ilho, a retocolite ulcerativa não tem acometimento de ilho. Por acaso está escrito ilho retocolite? Não, é retocolite, acomete cólon e reto. Enquanto na doença de Crohn, normalmente o ilho está acometido, ela é conhecida como uma ileite, certo? Quando a gente pensa em acometimento de cólon, na retocolite é mais comum acometer a esquerda, certo? Porque é reto e cólon, então muito mais comum do lado esquerdo, tá bem? Quando a gente olha para Crohn, eu acabei de falar que é uma doença frequente, ileite, do lado direito, cólon direito, certo? Que está próximo ao ilho. Reto. Quando a gente olha a retocolite, normalmente vai ter acometimento. E no Crohn, não tem esse envolvimento na maior parte das vezes. Pensando em padrão de distribuição de doença, a gente sabe que a retocolite ela é uma doença contínua. Você vê um acometimento contínuo na colonoscopia. Diferente da doença de Crohn, que é totalmente descontínuo. Lembra? Pedras em calçamento. A gente vai ver em detalhes daqui a pouco. Presença de úlceras, normalmente elas são superficiais ali na doença retocolite ulcerativa, enquanto no Crohn as úlceras são mais profundas. Isso porque no Crohn o acometimento é transmural, certo? Na retocolite não. Quando a gente olha para pseudopólipos, eles são comuns na retocolite e incomuns no Crohn. E por fim, lesões de pele ausentes na retocolite e presentes no Crohn, e fístulas ausentes na retocolite presentes no Crohn. Lembra, doença de Crohn altamente relacionado com fístulas e fissuras, doenças perianais, tá bem? Para ficar bem claro, visualmente, olha lá, Crohn tem um acometimento descontínuo que pode ser da boca até o ânus, muito frequente lá no ilho terminal, uma ileite, certo? Enquanto a retocolite ulcerativa não, é um acometimento contínuo do cólon e do reto, principalmente do cólon esquerdo. Agora vamos ver os detalhes colonoscópicos, macroscópicos. Na retocolite ulcerativa, a gente tem uma mucosa eritematosa com uma superfície granulosa, ulcerada, bastante edema, com aspecto hemorrágico, parece uma teia, certo? Podemos ter também formações de pseudopólipos, que são os pólipos inflamatórios. Quando a gente pensa na microscopia da retocolite, a gente vai ver uma invasão de neutrófilos no epitélio e uma criptite, que são os abscessos em criptas associado a uma atrofia da mucosa. Olha lá a imagem então da retocolite. Tá vendo esse padrão de continuidade? A gente tem
todo o cólon, todo o reto acometido, infiltrado, né? Uma imagem bem feia, certo? Olha lá, mais uma imagem para vocês acostumarem o olho. E é muito diferente da doença de Crohn, que tem um aspecto macroscópico com úlceras intercaladas com mucosa normal, as famosas pedras em calçamento, né? Olha lá, é como se fosse um monte de paralelepípedo intercalado com uma rua tranquila, certo? Todas essas lesões são as úlceras de pedra em calçamento. E você não pode confundir essa imagem com colite pseudomembranosa, relacionado ao uso de antibiótico, paciente internado, que começa a ter muitos episódios de diarreia, tá certo? Quando a gente pensar na microscopia, o paciente com Crohn apresenta úlceras aftoides, infiltrado frouxo de macrófago, que vão formar granulomas não caseosos, e o acometimento da lesão, como eu comentei, não é superficial, é transmural, pega todas as paredes do intestino, certo? E para amarrar o conceito, vamos para a nossa tabela da clínica e achados radiológicos. Clinicamente, a retocolite tem diarreias frequentes, com pouco volume, com muco e sangue. Tem uma sensação de tenesmo e de evacuação incompleta, porque a retocolite está lá, está muito acometendo o reto, ou está acometendo muito o reto. A doença de Crohn não, ela tem uma diarreia com uma dor abdominal, um volume maior de evacuações, uma perda de peso mais importante, pode ter massas abdominais e principalmente lesões orificiais, fístulas e fissuras. Quando a gente pensa nos achados da endoscopia, na retocolite a inflamação difusa daquele cólon de uma maneira mais superficial, o reto vai estar acometido, vai ter úlceras que não são profundas e que não sangram muito, certo? Mas que podem sangrar. Enquanto no Crohn não. Lesão assimétrica, descontínua, transmural, com aspecto de pedra em calçamento, que vai acometer principalmente ilho terminal e cólon direito, certo? Lembra que o acometimento lá na endoscopia ele é profundo, né? Transmural no Crohn. Na histopatologia da retocolite ulcerativa, você tem aquele infiltrado difuso da mucosa e da submucosa com distorção da cripta. Enquanto no Crohn não, você tem inflamação granulomatosa, infiltrado linfoplasmocitário com fissura ou aftas, granuloma não caseoso e, mais uma vez, com inflamação transmural, pega todas as camadas do intestino. E por fim, o que pode cair na sua prova são os marcadores PEANCA e ASCA. PEANCA significa não Crohn e está presente na retocolite. ASCA significa sim Crohn e está presente na doença de Crohn. Combinado? Vamos encerrar as nossas apostas com um abdômen agudo inflamatório muito cobrado, diverticulite. Rapidamente, vamos lembrar da fisiopatologia, que começa aí com uma obstrução do divertículo que vai levar a um aumento da pressão intraluminal. Posteriormente, vai levar a uma inflamação, um edema de mucosa. Esse edema da mucosa intestinal vai levar a compressão venosa e arterial que passa nessa parede do intestino, levando aí, por fim, a necrose e microperfurações. Clinicamente, o nosso doente vai ter uma dor no quadrante inferior esquerdo, na fossa ilíaca esquerda. Mas o restante da sintomatologia é muito vaga. Ele pode ter febre, pode ter náuseas e vômitos, pode ter o hábito intestinal alterado. Precisa aqui investigar a história de sangramento baixo. Isso ajuda a gente a pensar no diagnóstico. No exame físico, é a tal da dor no quadrante inferior esquerdo, pode ter uma defesa voluntária ou não, pode ter um plastrão, uma massa palpável, pode ter peritonite, pode ter febre, como a gente já comentou. O ponto-chave da diverticulite que vai cair na sua prova na Santa é a classificação de Hinting, tá? E aí você tem que lembrar que é uma classificação mista, clínica e radiológica. Então você vai precisar de uma tomografia para interpretar, certo? E aí vamos lá, eu tenho um quadro de diverticulite, a primeira pergunta que eu faço é, tem peritonite? Se a resposta é não, provavelmente eu estou frente a um Hinting 1 ou 2. E quando eu tomografar eu vou ter a minha resposta. Se for apenas um abscesso pericólico, eu estou frente a um Hinting 1. Se há um abscesso pélvico ou à distância, eu estou frente a um Hinting 2. Olha a diferença para quando eu tenho peritonite. Se eu tenho peritonite, ou é Hinting
3 ou é Hinchen 4. Aí não vai para tomografia, vai para cirurgia direto. Se for uma peritonite purulenta, Hinchen 3. Se for uma peritonite fecal, Hinchen 4, certo? E aí, vamos falar rapidamente do manejo dos quadros leves, Hinchen 1 e 2. Vai fazer sintomático, antibiótico terapia via oral por 7 a 10 dias, principalmente no Hinchen 1, tá? Com ciprimetro, levoimetro, Bactrim e metro, amoxiclavulanato, pensando em cobrir gram-negativo e anaeróbio. Quando que eu interno o paciente Hinchen 1? Quando eu tenho um doente refratário ao manejo clínico, com dor abdominal intensa e refratária, ou um quadro de diverticulite perfurada e peritonite. Obviamente, não vou nem mencionar pacientes instáveis hemodinamicamente, certo? Aí, olha lá, só para a gente finalizar. Hinchen 1 com abscesso pequeno, né, pericólico menor que 4 centímetros, é só o antibiótico que a gente comentou. Hinchen 1 com abscesso maior do que 4 centímetros, aí vai precisar fazer antibiótico com drenagem percutânea, certo? Hinchen 2 é direto antibiótico terapia com drenagem percutânea. Hinchen 3 e Hinchen 4 vai para a cirurgia Hartmann, que é aquela retossigmoidectomia com sepultamento do coto retal e colostomia terminal, ok? Espero que tenha ajudado e fiquem de olho nas dicas de última prova da Santa Casa. Até lá!